Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 16 de outubro de 2025, 16 de 10 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifre-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorraio. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para que vocês conheçam, que gostam de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua minguante, a lua ainda em Leão, caminhando para a Virgem, a Lua fazendo um sextil com o Sol em Libra e fazendo uma quadratura com Urano retrógrado em Gêmeos. Gêmeos bem ali no iniciozinho de Gêmeos, voltando para Touro. Quer dizer, Urano bem ali no iniciozinho de Gêmeos, voltando para Touro. E essa Lua minguante em Leão mostra uma possibilidade, uma frequência, uma vibração, uma energia de ter autoconfiança, autossegurança, autoafirmação e até criatividade, alegria, colorido, festa de alguma forma assim, para minguar, deixar ir, desapegar, concluir algum entendimento no seu emocional sentimental com relação àquilo que tem que ser minguado, deixar ir, desapegar e concluir o entendimento. Quer dizer, a pessoa tem força para isso, no seu emocional, no seu sentimental. Sobretudo ali com algum assunto de paquera, de namoro, de ficar, de ficante, ou algum assunto com relação às crianças, aos adolescentes. Aqui é a lua é o feminino, é a mãe. Então, de repente, a mãe vai tomar uma decisão nesse sentido, né? Na educação ali dos filhos, das filhas, né? Nessa relação com Sol em Libra, existe ali uma harmonia, um equilíbrio desse emocional e desse sentimental com relação a esse desapego, a esse deixar ir, a esse concluir, entende? Então existe uma harmonia, existe uma segurança, existe um equilíbrio, existe uma beleza. O emocional da pessoa, o ser da pessoa estão bem, estão em confiança, estão tranquilos, estão serenos, nesse sentido. Percebe? Fazendo uma conexão com a lua nova em Virgem, com o eclipse solar parcial, pede aí uma organização nesse sentido, uma observação, uma percepção, um organizar para desenvolver esse movimento, certo? Lembrando que teve um eclipse solar parcial, quer dizer, o que era antes vira uma outra história depois, percebe? Nessa quadratura com Urano em Gêmeos, Urano retrógrado, aí é interessante observar por conta da rebeldia, da revolta, do revolts, das reviravoltas, do caos, por conta do terrorismo emocional que pode acontecer aqui, da frieza, entende? Porque mesmo sendo uma lua minguante, tem uma autoconfiança, uma autoafirmação, uma autossegurança. Mas cuidado com a frieza, cuidado com a distância, cuidado com a indiferença, entende? Cuidado com esse termo que eu usei, que é o terrorismo emocional. Porque por conta dessa frieza, e até uma frieza emocional, intelectual, a pessoa desenvolve ali alguma, revolta, alguma rebeldia, algum caos,
nesses assuntos que ela precisa desapegar, ou que ela entendeu que já está na hora de desapegar, deixar ir, minguar e concluir o entendimento. A gente não precisa tratar as pessoas com distância, com frieza, porque essa frieza é muito dura. Entende? Principalmente se já teve alguma conexão, alguma relação entre as partes. Porque a Lua aqui em Leão, Leão faz parte natural da quinta casa, no mapa natural, então ali tem relacionamentos, tem namoro, tem namoradas, namorados, ficantes, né? Tem, de repente, uma história ali de sensibilidade, de criatividade, de alegria nesse relacionar. Ainda mais envolvendo o Sol, quer dizer, ratifica a história da relação. Então não precisa ter um desapegar, um deixar ir, como se a pessoa nunca existisse, porque essa frieza é muito anti-humana. Frieza é coisa de máquina. Frieza é coisa de equipamentos, frieza é coisa de motor, frieza é coisa de algo que não tem vida, não tem espírito, não tem alma. Entende? Não tem vida. Então, vai fazer isso aí, então observa também essa indiferença, porque onde Urano está, rola indiferença. E Urano está em Gêmeos. Então isso aí também pode ser assuntos com irmãos, com parentes, com vizinhos, com primos, com primas. Entende? Ou uma comunicação, quando vai desenvolver esse movimento do desligar, do deixar ir, do desapegar, do concluir, parece que aquele lado emocional, de amor, de sentimento, de coração, nunca existiu. Percebe? Porque de repente a pessoa está no outro movimento e ela corta aquilo ali de uma maneira assim, fria. Essa frieza é bobagem. Porque está fechando uma porta que amanhã vai precisar bater nela. Ou seria interessante que ela estivesse aberta. Ou que pudesse chegar. Entende? E a frieza mata isso. A indiferença mata isso. Então, assim, pode buscar esse desapegar, esse deixar ir, esse minguar, mas com segurança. Ó, é Lua em Leão. Então pode ter coração, pode ter beleza, pode ter criatividade, pode ter alegria, ó, harmonia. Está fazendo um sextil com o Sol em Libra. Percebe? Quer dizer, pode ter ali a certeza de que quer mudar, quer buscar um outro caminho, um outro entendimento, uma outra história, promover mudanças, mas sem terrorismo emocional, sem frieza. Entende? Sem essa distância do coração. Porque nós somos seres humanos, temos alma, temos espírito, somos alma, somos espírito, corpo é vestimenta. Esse momento aqui é passageiro, é rápido. Então, desenvolver isso aí, esse desapegar, esse desapego, esse deixar ir, esse minguar, esse concluir, mas conectando ali, ó, essa lua com o Sol, de uma maneira organizada por conta da lua nova em Virgem, sai um momento, entre outro momento, mas tendo, olha, o Urano é regente de Aquário, aqui rola consciência superior. A consciência superior vai tirar essa indiferença, porque é razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, espiritual da pessoa. E quando é só razão, é onde entra a indiferença. É onde entra aquela história de, no lugar do coração, tem um tijolo, tem uma pedra.
É frio, é uma lápide. É muita frieza. E essa frieza é interessante para outras histórias, né? Para outros momentos, para outras situações, não para uma relação que existia, que teve emotividade, sentimento, emoção, coisas fortes. Muitas vezes um ajudou o outro, um colaborou com o outro, um se dedicou. Essas coisas a gente faz sem esperar paga, né? Tem que fazer de boa, de coração. Mas a consideração e o respeito por esses momentos fazem parte e colaboram para uma relação saudável que existe, que existiu e que pode existir de uma outra maneira, como amizade, por exemplo, não é? No dia a dia, porque a lua nova do dia 21 em Virgem fala do dia a dia. Então aquela relação que era de um jeito passa a ser de outro e nessa nova maneira ela vai ter vida no dia a dia, porque as pessoas podem virar amigas, amigos, né? E aí podem ter colaboração, ó, de novo, Sol em Libra, ó, colaboração, fazendo uma relação boa. Lembra do que eu tenho falado aqui da Lua em Leão? Tira a rainha e o rei tirânico e deixe prevalecer a rainha e o rei generosos, gentil, que cuida de todos, que tem coração na história. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Se quiser saber mais, tem que fazer o mapa. Procure alguma astróloga, algum astrólogo da sua preferência, da sua confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, para você ter muito mais informações. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.